Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, 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 tudo bem? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Dentro do tema progressão geométrica, eu trago especialmente para você a correção das atividades 1, 2, 3, semana 2, segundo ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 4. A atividade número 1 diz o seguinte: agora é sua vez. Use seus conhecimentos sobre o termo geral de uma PG. Determine o 10º termo da PG 5, menos 15, 45, menos 135, reticência. Inicialmente, a gente precisa saber o que é termo geral de uma PG. Sempre quando uma atividade diz termo geral, refere-se a uma fórmula que sirva para você encontrar quaisquer termos nessa sequência, nessa PA, nessa PG. Então, sempre que disser termo geral, se refere a uma fórmula que lhe permita encontrar qualquer termo aí, 10º, 20º, qualquer um, certo? Então, é preciso a gente lembrar qual é a fórmula que nos garante o termo geral. A fórmula AN é igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Qual é o significado de AN nessa fórmula? Qualquer termo. Primeiro, segundo, terceiro, quinto, milésimo, qualquer termo que você quiser. Por isso, não tem definida a 10, a 20, tem a N. N recebe qualquer número. Então, a N geralmente é o último termo mencionado, né? Ou você quer o 10º termo dessa PG, você quer o 20º termo, geralmente é o último termo mencionado no probleminha. O A1 é o primeiro termo, sem exceção, o número 1 da fila. E Q de quê? Q de quê? Q de razão. Uma razão começa com R, mas é porque Q, nesse caso, se refere a quociente, por isso inicia-se com a letrinha Q. Q de quociente. O que é quociente? Divisão. Se você quiser achar a razão nessa PG, basta dividir qualquer termo pelo seu antecessor. Por isso, letra Q de quociente. Quociente quer dizer divisão, beleza? E por último, N, que se refere ao número do termo que você procura, ou o número de termos de uma progressão que você visa somar, beleza? Então, no primeiro caso aqui, na letra A, o 10º termo é a 10, eu não sei quanto que é. O A1, o primeiro termo dessa filinha aqui é quem? É o 5. O N, o número de termos é quanto? É 10. O número do termo que eu procuro é 10, porque eu procuro o 10º termo. E a razão, como eu disse, vem com a letra Q de quociente. Quociente é divisão. Então, eu vou dividir esse aqui por esse. Eu poderia dividir esse por esse por esse, mas geralmente a gente que não é bobo nem nada pega os menores, né? Menos 15 dividido por 5, que dá quanto? Que dá menos 3. Agora nós temos os nossos ingredientes e temos a nossa receita. É hora de fazer o nosso bolo, beleza? Só encaixar esses números lá e já era. No lugar de A10, A10 mesmo. No lugar de A1, eu vou encaixar quem? O 5. No lugar de Q, vou encaixar quem? O menos 3. No lugar de N, vou encaixar quem? Vou encaixar o 10. E aí é só fazer as continhas. A10 é igual 5, que multiplica menos 3 elevado à nona agora, porque 10 menos 1. E tá prontinho. Quando for uma expoente muito grande, não convém resolver, já imaginou? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, 9 vezes, é desnecessário, né? Então paramos por aqui. A letra B propõe que se encontre o 5º termo. Então, nesse caso, a gente procura o A5. O A1, nesse caso, é esse 1, primeiro da filinha. O N, o número do termo que eu procuro é 5. E o Q é quanto? Basta dividir 5 por 1, que eu encontro o próprio 5, né? Agora, jogando na nossa fórmula, vai ser A5 igual a 1, que é 1, que multiplica Q, que nesse nosso caso aqui é 5, elevado a N menos 1. Quanto que é N? 5. Então, 5 menos 1. A5 vai ser 1, que multiplica 5 elevado à quarta.
5 elevado à quarta já não é tão grande, dá para fazer. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625, beleza? A letra D propõe que se encontre o número de termos de uma PG em que AN é igual a 1458, A1 é igual a 18 e Q é igual a 3. Meu querido aluno, minha querida aluna que está assistindo essa videoaula, nesse caso também a gente só vai usar a nossa receita e fazer o nosso bolo. Primeiro vamos aqui destacar nossos ingredientes. O N, quanto que é? Não sei, é exatamente o que pede. O AN, aqui já tem, 1458. O A1, 18 e a razão é 3. Então, pegamos aqui nossos ingredientes e colocamos aqui na nossa receitinha. No lugar do AN, eu vou colocar 1458, que é igual a 1, que no caso aqui é 18, que multiplica Q, que no caso aqui é 3, elevado a N menos 1. Como eu não sei quanto que é N, deixo N menos 1 mesmo. Então, esse 18 que está multiplicado no segundo membro, eu mando ele para o primeiro membro dividido. Então vai ser 1458 dividido por 18. Toda vez que eu mudo um termo de lugar, se ele está multiplicado, ele vai dividido. Beleza? E aqui agora ficou só 3 elevado a n menos 1. Quanto que é 1458 dividido por 18? Aqui, 8 vezes 8, 64, para 65, 1, ele veio 6, 8 vezes 1, 8, 6, 14, para 14, nada, desceu 8, 1 vezes 18, para 18, nada, deu 81, igual a 3 elevado a n menos 1. Equação exponencial, eu preciso igualar essas bases para cortá-la e ir lá para cima procurar o valor do n. Então eu vou ter que compor aqui o 81 em fatores primos, 81 por 3, 27, por 3, 9 por 3, 3 por 3, 1. 3 elevado a 1, 2, 3, 4, quarta potência. Tendo duas bases iguais, eu posso cancelar, cachaca na muchaca, e eu vou até inverter eles de lugar para o n já ficar mais isolado. n menos 1 é igual a 4. Se 4 seria igual a n menos 1, n menos 1 é igual a 4. Passando 1 para o segundo membro, n vai ser igual a 4 mais 1, n igual a 5. Beleza? Veja que aqui, nesse item, a gente já trabalhou progressão geométrica e equação exponencial. Vamos agora à resolução da atividade número 2, que diz o seguinte: ao observar uma bactéria com auxílio de um microscópio, um técnico nota que ela se divide em duas ao fim de 1 hora e que cada nova bactéria tem o mesmo comportamento. Nessas condições, responda às questões a seguir. Qual é o termo geral da sequência formada pelas quantidades de bactérias após cada subdivisão? Então, vamos nos ater novamente à fórmula que diz que a n é igual a 1, que multiplica q elevado a n menos 1. Agora é a gente tirar os dados do problema. Quanto que vale A1? Quanto que vale A1? Veja que diz o seguinte: um técnico nota que a bactéria se divide em duas ao fim de 1 hora. Então o A1 é igual a 2. E que cada nova bactéria tem o mesmo comportamento. Então ela vai dobrando, 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 multiplicando por 2. Então a razão é 2. E o N, o número de bactérias, é exatamente o que a gente procura, né? E o AN, quanto que é? Também não sei. Então esses dois termos aqui são desconhecidos. Vou colocar isso aqui na fórmula e ver o que acontece. No lugar do AN mesmo, porque não foi definido. No lugar do A1, o número 2. No lugar do Q, também o número 2. Elevado a n menos 1, porque o n também não foi definido. Então está aqui o termo geral. Essa é a nossa fórmula que nos permitiria calcular qualquer termo aqui dentro dessa sequência, o 10º, o 20º. E a letra B pergunta quantas bactérias resultarão desse processo ao final de 8 horas. Então, nesse caso aqui, o nosso N é 8. 8 horas, o N é 8. Usando a nossa fórmula, a N é igual a 1, que no caso aqui é 2, que multiplica Q, que no caso aqui também é 2, elevado a 8 menos 1, porque é elevado a n menos 1, como n é 8. Então, a n é igual a 2,
que multiplica 2 elevado à sétima. Uma coisa importantíssima, meu caro aluno, minha cara aluna. Nunca, jamais resolva a conta de vezes antes de potência. Primeiro vem a potenciação, depois que vem a multiplicação. Por isso que eu não multipliquei até agora, eu só resolvi a potência, né? E ainda não resolvi por inteiro, ainda vou continuar resolvendo aqui na potência primeiro para depois multiplicar. A n é igual a 2, que fica quietinho, não multiplica aí. E 2 elevado à sétima dá 128, porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, pela sétima vez vezes 2, 128. 2 vezes 128, 256. Solução: 256 bactérias estarão aí depois de 8 horas, beleza? Agora vamos à resolução da atividade número 3, que caiu no Enem. Para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeitura organiza 4 dias consecutivos de atrações culturais. Que beleza, hein? Que vontade de voltar aí às festas, à alegria, mas nós vamos voltar em breve. A experiência de anos anteriores mostra que, de um dia para o outro, o número de visitantes no evento é triplicado. É esperada a presença de 345 visitantes para o primeiro dia do evento. Uma representação possível do número esperado de participantes para o último dia é de qual dessas expressões? Vamos então retirar os dados do problema. Quando diz 4 dias consecutivos, então o N é 4. O número de dias de festa é 4. Quando diz o número de visitantes no evento é triplicado, é porque a razão é 3. Triplica a razão é 3, dobra a razão é 2, quadriplica a razão é 4, certo? Quando diz também é esperada a presença de 345 visitantes para o primeiro dia. Primeiro a 1. 345 pessoas para o primeiro dia. Quer saber quantas pessoas tinha no evento no quarto dia, no último dia, que são 4 dias de festa, né? Então a 4 é igual a quanto? E esse problema é fácil, extremamente fácil. Basta que você saiba a fórmula. Qual é a fórmula do termo geral da PG? AN igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1. AN é o A4. Como eu disse, esse AN refere-se ao último termo mencionado. Aqui no caso é o quarto termo, que multiplica A1. Quanto que é A1? 345 vezes Q. Quanto que é Q? 3 elevado a N menos 1. N é quanto? 4. Então 4 menos 1. A4 é igual a 345 vezes 3 elevado ao cubo. 4 menos 1. 345 vezes 3 ao cubo. Ou 3 ao cubo vezes 345 é igual a 6 meia dúzia. A mesma coisa. Então a alternativa correta é a letra C. E eu aguardo por você na próxima videoaula. Vou continuar com a correção dessas atividades. É um prazer estar podendo compartilhar conhecimento com você, aluno motivado, aluna motivada que quer de fato aprender. O saber é o bem mais importante que o ser humano pode ter. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, como eu espero também que você consiga sucesso aí em seus estudos para assim conseguir realizar os seus projetos de vida. Um abraço, bons estudos e até a próxima!